Fala, galera! Começou o seu, o meu, o nosso Podicia com Ricardo. Rogério aqui. E eu, Ale. E Grande hoje a Ale. gente vai falar sobre os bastidores desse projeto, como tudo começou e como tem sido tudo isso. Então, desde já curte, compartilha, manda pros seus amigos, mostra pro cachorro, pra todo mundo aí que se tiver presente. Pra todo mundo que estiver perto, você mostra. Já Perfeito. Demorou? Manda Perfeito. nas redes, copia todo mundo, aí põe nos status, fala pra galera aí curiosidades. Isso A mesmo. essa altura aqui já tem 3 episódios, né? Exato, Já 3 tem três episódios. episódios. Pastor Beto, Pastor Bruno. Rafa e Pastor Bruno. Essa Isso mesmo. é a ordem. Legal. E como é? Como tem sido pra vocês? Você fazer esse Não, podcast? primeiro eu queria saber de você. Como que surgiu essa ideia? Você tinha comentado comigo mais ou menos, mas Foi. agora eu quero saber completinho. Como que Pra galera saber. surgiu a ideia? Bom, então. Isso foi a gente conversando, né? Indo embora até de um podcast. Né? É. A gente tinha gravado um podcast, agora não vou recordar qual pastor que tinha sido passado, mas a gente falando. Isso nasceu, na verdade, com o incômodo que creio eu que foi o Espírito Santo que fez, né? Isso em 2019, né? Você até tinha brincado, nossa, ia ser pioneiro, né? Mas nunca imaginamos É que verdade. ia virar esse boom de podcast que é o mundo, né? Não é nem a gente. Mas algo incomodou pelo fato da nossa igreja eu ter tido uma percepção que a nossa igreja era saudável, né? A gente falava muito de consumir as coisas dos outros, isso não acho errado. Mas, né? Mas a gente fala muito do Luciano Subirá, a gente fala muito do São Fernandes. referências, né? Sim, de todas as referências, isso é maravilhoso. Isso mostra um norte, né, nosso. Isso mostra que a gente tem caminhado por uma luz. Mas eu olhando pra dentro da gente, né? Dentro da nossa igreja, eu falei, a gente também é saudável. A gente também tem referências que querendo ou não, tá perto da gente e é realmente o cara que direciona a gente. Nós temos o nosso pastor, o Beto, o nosso pastor Rafa, nosso pastor Bruno e várias outras pessoas que não têm, digamos assim, um cargo, né? Vamos dizer, né? Mas Pega um papel ali, por favor. Não tem um título ministerial. isso, não tem um título eclesiástico, né? É. Não é um pastor, não é um Vamos deixar missionário, aqui, né? mas várias pessoas que são saudáveis e Pronto. direcionamentos de Deus, sabe? Aí eu olhei e falei assim, cara, mano, a gente pode gerar algo. Deixa ali no canto. Aí foi onde algo que talvez o Ricardo vai se lembrar, surgiu o Café com Palavra. Porque eu me incomodo Vocês com... chegaram a fazer isso? Fizemos antes da pandemia. Fizemos quase 6 meses ou um ano, não lembro. Mas era o que? Era uma reunião presencial? Presencial. Como que funcionava? Nossa, é legal isso porque eu também não sei. Eu cheguei aqui na igreja, acho que tem 6 meses. Nossa, é É verdade. bem recente. Você veio depois da pandemia ainda. Depois da pandemia. E esse projeto nasceu antes da pandemia. Esse projeto de reunião, né? Uhum. Então, a intenção era reunir realmente, entre aspas, as cabeças pensantes, né? As cabeças direcionadoras da nossa igreja, mais voltadas para o lado do ministério de mestres da igreja, né? Foi digamos engraçado assim. isso, cabeça pensante. Parece que é tipo uma pessoa e um rebanho, né? Mas é. Não, Eu entendi. são tipo, pessoas que realmente se debruçam na palavra, que realmente vão te dar um direcionamento pautado na palavra. Então, são pessoas com direcionamento de Deus. Então, a minha intenção era... Por que as pessoas têm tantas dúvidas de coisas bestas, né? E aí, surgiu no meu coração, falei com o pastor Rafa, na época ainda era presbítero Rafa. Falei, Rafa, vamos fazer isso, cara. Vamos se reunir, ó, terça-feira, era de terça. Inclusivemente o podcast é de terça e sábado. Mas... já tem uma raiz aí. já tem uma raiz de dia, né? Então consolidamos desde lá. E peguei e falei assim, pastor presbítero na época, mano, Rafa, vamos fazer, cara, vamos se reunir. A minha primeira coisa que eu questionava foi assim, você acha que a nossa igreja é saudável? Eu questionava para as pessoas, você acha que você tem um entendimento saudável sobre a palavra? Até porque ele poderia estar vendo, tipo, uma forma de você querer alcançar mais pessoas, só que sem ter conteúdo pra levar, né? Também. É que naquela época, Tipo assim, poderia haver
Acho que talvez você tivesse esse receio, né? Por isso que você perguntava pra ele se era saudável, né? Como que ele Sim, via isso, né? O sim. crescimento da Porque igreja. como ele era o presbítero, né? Ele tem a visão ampliada da Sim. gente. Nós temos, ele tem cuidado de mais pessoas do que eu cuido. Então, eu perguntava, meu, você acha que o nosso entendimento da palavra é saudável? E a gente chegava na conclusão que sim. Aí onde eu falo das cabeças pensantes, ou seja, das pessoas que são envolvidas, das pessoas que realmente se doam para um ministério da igreja. E não somente a membresia, né? Os membros. Aí ele falou, não, nós somos. Eu falei assim, então por que que a gente não pega, não se reúne, pega assim coisas que são debates lá fora, digamos assim, e a gente coloca aqui na mesa, faz um cafezinho, por isso que era café com palavra, e a gente põe. Até porque às vezes Era o você tempo de mesa, é né? um tempo de mesa e de muito crescimento, cara, porque a gente viu o quanto que a gente era diferente, né? Às vezes Era até legal. algumas coisas a gente entendia de forma diferente, mas no final a gente chegava a uma conclusão, falando, não, a palavra realmente está dizendo isso. Então, tipo assim, não é o que eu acreditava, tá ligado? Uhum. A gente chegava nessa conclusão. Então, esse era o propósito, né? Eu tô deixando o Rô falar. Começou bastante mesmo com o Rô, né? É, eu creio que como você chegou um pouquinho depois e tal, então você não pegou isso. Eu participei. Todos esses processos que o Rô tá falando, eu Era participei. semanalmente? Tinha as reuniões toda Não, semana? então, o que acontece? É isso que o Rô falou, né? O Rô, ele teve essa vontade assim, falou assim, poxa, a gente tem um, a gente tem um conhecimento saudável e tal, conversou com o pastor Rafa, hoje é o pastor Rafael, né? Esse era o presbítero. E aí ele chegou no Rafa, e aí ele falou assim, Rafa, e aí, por que que a gente não faz e tal? Eu cheguei, aí ele me convidou também, convidou algumas pessoas para estar nesse café com palavra aí. E foi legal, cara, porque, tipo, a gente abordava. Ele falou, assim, ele. A proposta do Rô era assim, ó, meu, vamos chegar a um consenso, vamos juntar pra a nossa igreja ter uma identidade e tal, pra a nossa igreja trazer ensinamento saudável, pra quando chegar na gente, por exemplo, não estar dividido nas ideias. Exato. Era essa a Tipo questão. assim, tem momentos que a gente passa, a gente tá ali fazendo um devocional ou então estudando sobre uma parte da palavra, e aí a gente tem um entendimento e às vezes aquele entendimento fica ali pra gente e assim, a gente nunca expõe, né? E aí outra pessoa, quando você junta essas pessoas, várias pessoas assim, e aponta uma questão não polêmica, mas que possa ter algumas interpretações, você chega num consenso. Era mais ou menos isso, Era né? mais ou menos isso. Até porque, ó, Eu comecei fazendo uma Uhum. pergunta e afirmei no não, final. mas é verdade. Mas é porque você já entendeu Ah, qual que era a proposta. E a proposta era exatamente essa: é pegar essas coisas que haviam dualidades de entendimento e concentrar numa só. Porque eu não posso Uhum. chegar em você e fazer um questionamento bíblico, você me passar uma coisa e o Ricardo me passar outra e vocês são o É, mesmo corpo. Fala assim, beleza, só que eu tô dentro de uma casa e um tá falando pra mim sair pela direita, outro pra minha esquerda. O que que eu foi faço? isso é, mesmo. Entendeu? E eu não creio nisso. Eu creio que a gente tem que estar sempre no mesmo caminho. Tanto que alinhado. aconteceu, um dos debates foi sobre Atos 2, né? Que fomos ministrados recentemente, sobre o dito cair do Espírito e as línguas foram repartidas como fogo. E aí você vê que na palavra cada um ouvia na sua língua Na sua língua materna. nativa. Na sua língua nativa. Por muito tempo as pessoas achavam que o poder do Espírito estava sobre o ouvido das pessoas que o ouviam. Mas na verdade não. Foi concedido na vida daquelas pessoas realmente poder de falar em outras línguas. Ou Uhum. seja, se falava espanhol, se falava inglês, vamos supor lá, Pedro, Sim, sim. Pedro tinha a língua materna dele, aí do nada, né, no derramar do espírito, do de repente, caiu sobre ele o poder de, sei lá, falar espanhol. Então, todas as pessoas que ou falavam espanhol naquele lugar, eles ouviam na sua Reconheciam, língua, né? reconheciam na sua língua materna. Por que que havia uma facilidade de entendimento também? E aí é uma das coisas que as pessoas também não abordam. Porque naquela região era um centro comercial. Sim, sim. Então tinha Uhum. que haver troca de Era uma linguagens. região portuária, né? Exato. Então, tipo assim, o cara que falava inglês, vamos trazer para línguas de hoje, né? O
cara que falava inglês, ele tinha que falar o inglês, que é a língua nativa dele, ele tinha que falar espanhol, tinha que falar português, ele tinha que falar o Mandarim da francês. vida. Então, as pessoas que habitavam ali, por si só e pelo trabalho que elas exerciam, elas tinham que ser poliglotas. Então, por isso que, tipo, quando Pedro falou, por exemplo, em espanhol, o próprio espanhol ouvia na sua língua materna, e aquele cara que também entendia espanhol, ele falou, então, peraí, realmente ele tá falando espanhol. O cara nunca trocou ideia com a gente, agora tá falando isso. Exato, aí, tipo, Escondido tava lá ali. Pedrão, aí do nada João começou a falar inglês. Que aquele cara que entendia espanhol, mas era inglês, ele falou, eu tava falando na minha língua agora. Então, tipo, por muito tempo as pessoas achavam que o loucura. poder do Espírito tava no ouvido. Mas não, realmente foram concedidas poderes de falar outras línguas. E esse café foi bem legal, porque assim, a gente não abordou. Nesse contexto aí sobre o derramar do Espírito, a gente depois foi para os dons espirituais, para a gente entender melhor sobre os dons e cada um. E assim, não era, por exemplo, você não chegava no, por exemplo, e aí, o que você acha sobre os dons? Não, não era isso. Era assim, ó, seguinte, vai ter o café com palavra na terça-feira. Então, estuda. Tinha Era isso estudo, também. cara. Era uma semana Da você hora. estudando. Você não ia vinha lá, cru pra cá. Sim, você tinha que ir lá com o Luciano Subirá, você ia com o Hernando Dias Lopes, teologias saudáveis. Você ia com, por exemplo, Augusto Nicodemos. Você pegava aquelas pessoas assim que eram teólogos, né? Pessoas que eram mestres e tal. Então cada um fazia a sua pesquisa em particular, chegava na mesa e a gente conversava. Você entendeu? A gente conversava o ponto de vista de cada um, que cada um pensava o que tinha estudado e tal, e trazia. E a gente falou sobre os dons espirituais, a gente falou muitos temas assim sobre livre-arbítrio, a gente entrou no ramo da filosofia, nós falamos sobre salvação, cara, a gente falou muita coisa, cara, foi muito legal. E assim, o interessante é que o assunto nunca acabava. Não. Isso que era legal, o assunto nunca acabava. Por exemplo, a gente começava, era 19h30? Por aí. 19h30, 19 horas, né? 19, Isso era lá embaixo na Jurubim. Jurubim. A gente não era nessa No igreja, outro era em endereço. outra igreja. Era em outro endereço. E, cara, era legal assim que a gente começava às 22 horas, as esposas ligando. E o assunto comia. Na oração, quando a gente treinava pra gente, vamos orar? Vamos. Mas então, sobre esse tema, E não na parar, oração, cara, na oração. Aí teve a esposa de um que chegou assim, ó, falou assim, ó, gente, porque ela foi lá fazer uma visita pra nós, né? Falou assim, ó, gente, vocês estão orando, é o término, não é pra você abordar outro tema, sério, cara. Aí a gente deu risada, assim, falou assim, não, porque, cara, quando a gente começa o tema e tal, flui, meu, flui, e foi muito legal. E o propósito nasceu dessa maneira, entendeu? De, tipo assim, a gente alcançar, primeiramente, a nossa comunidade. Primeiramente, trazer a unidade de pensamento, né? Então, a gente teria que andar num pensamento só. Porque em Cristo não há outro caminho, né? Ele é o único. Então, tudo tinha que trazer para um pensamento só. Então, não é uma cegueira, né? Não é cegar, mas é unificar o pensamento e deixar É ele que nem a uniforme. confluência de. Vocês estavam explicando, eu tava imaginando a confluência de um rio. Tipo, de vários rios, aí chega em um ponto em que todos se juntam, e aí a partir dali segue um produto diferente, né? Exato. Eles Que é o têm. fruto de todos aqueles entendimentos. É e porque segue. tudo nasce de uma. Aí, no nosso caso, tudo é o contrário, né? Jesus é a fonte. A gente não pode da fonte gerar rios diferentes, entendeu? Sim. Com pensamentos e destinos diferentes. O rio, tudo bem, cada um tem uma denominação, a gente entende a criação da igreja, a história da igreja, enfim, a história tá aí para ela ser contada, né? Não tem como ser mudada, mas pode ser transformada. Mas cada uma delas vai para um canto, só que todas elas têm que voltar para a fonte. Porque o rio é uma circulação, ele não só nasce do zero ali, ele vai e volta, entendeu? A chuva que cai, que é o derramar do Espírito, derrama sobre a fonte rega o que seria a igreja. Então, a gente trouxe essa ideia. Isso foi bem legal, porque, assim, a premissa era essa. A premissa era, por exemplo, porque, puxa, qual que é o pensamento do Rô? Qual que é o pensamento do Ricardo? Qual que é o pensamento do Rafael e tal? Aí o Rô, ela teve essa brilhante ideia. Falou assim, ó, mano, já pensou uma ovelha chega assim, pergunta, aí o Rô fala uma coisa, o Ricardo fala outra, aí, mas o Rafael falou outra, o Rô falou outra. Não, vamos unir isso aqui. Tipo assim, não,
Para as pessoas novas, por Na exemplo, Bíblia você fala, né, que um reino dividido não subsiste. não subsiste. Então, assim, por exemplo, você chega, você que é novo e tal, você chega, é novo na igreja, Nossa, assim. ia gerar uma confusão. Um tá falando uma coisa, o outro outra. Quem que Não, eu vou não. seguir, E né? línguas estranhas, Não, e irmãos, aí- é Babilônia. E aí, digamos que a gente tem aqui com 3 pastores. Aí um vem e prega de um jeito numa linhagem de pensamento, o outro vai Exato. pra outra, vixe. Não, foi legal isso E daí. Aí ia ser línguas Babilônia. estranhas é o que eu. Por Torre de isso que me Babel. veio isso. É Babilônia. Só fala direcionamentos estranhos, aquilo que você quer, a sua verdade, aquilo que é a sua verdade. Isso aí é Babilônia, não é reino, entendeu? Isso foi muito legal. E aí o que acontece? Teve, aí por causa de outras coisas, de outros compromissos, né, Rô? Infelizmente, a gente não conseguiu no momento Teve a voltar pandemia também. com né? café com palavra, né? A gente não conseguiu voltar, porque era presencial. Isso. Café com palavra era presencial, então a gente não conseguiu voltar. Por causa dos compromissos, porque agora tem a escola, tem um monte de coisa assim. Você diz o tempo pré-pandemia e agora que a gente meio que tá no finzinho, mudou a agenda de todo mundo e aí não dá pra fazer mais presencial? Por enquanto a gente não tá conseguindo fazer de novo esse café com palavra, por enquanto, né, Rô? Eu não sei se. E pra falar a verdade, eu não sei se a gente vai retomar, né? Porque a gente entra no calendário da igreja, já tá muito escasso. Então, tem muitos compromissos e tal. E, assim, cara, é bênção. Assim, é muito bom servir e tal. Mas, como eu disse, o Café com Palavra surgiu pra isso daí. Tanto é que, por exemplo, ainda, o Ron não tá ciente disso, né? Não, acho que ele tá ciente. Que eu falei que eu tava participando de um outro discipulado, um outro tema. Eu te contei, sobre a salvação, pô. Tá. Eu te contei que porque assim, nesse período que a gente ficou parado, sem um café com palavra, outra igreja que eu fazia visita, eu não fazia visita, deixar claro, né? Por exemplo, quando eu tinha culto na minha, eu não ia pra essa igreja. Eu ia quando não tinha culto, né? Amém? E quando não tinha compromisso na minha. Amém? Amém, pessoal? Glória a Deus, né? Deixar bem claro isso. Então, e aí como não tinha culto, compromisso na minha, eu ia fazer visita em outra igreja. E nessa outra igreja, o pessoal viu, né, assim como o Rô viu e tal, poxa, Ricardo tem um conhecimento, então vamos juntar os mestres, os pastores, pra gente fazer isso de abordar temas. Um debate teológico. Não vamos dizer, é uma Não, conversa, né? Sim, é porque Uma debate conversa temática, é que né? debate as pessoas acham que é negativo, mas debate Não, é é. só uma Expressões troca de opiniões. Então, aí a gente fala, vamos abordar temas e tal, igual o café com palavras. No momento, o Rô e a gente não tá fazendo a nossa igreja de café com palavras, certo? Beleza. E aí eu fui lá, abordei o tema salvação. O Rogério vai se lembrar disso e tal, que eu até comentei com ele um dia. Abordei o tema sobre salvação, estudei e tal, abordei lá com os mestres, os pastores lá sobre salvação. E aí um dia tava aqui na igreja e eu e o Rogério a gente saiu tarde. A gente saiu tarde, né, e tal. Me lembro que a gente saiu bem tarde, já tava tudo fechado, né? Acho que só a padaria Michel não sei se tava aberta nesse dia, a padaria e tal. Mas a gente parou lá. E nesse caminho que o Rogério e a gente tava fazendo, eu tava trocando ideia com ele sobre salvação. O que a gente tava falando sobre lá nesse tema, que eu tinha conversado com o pessoal lá. E o Rogério se interessou, o Rogério trocando ideia comigo, a gente trocando ideia e tal. Pra E o você negócio foi a parte 2 do que você tinha presenciado lá, né? Na Então, mesa só que com o lá eu tava pessoal. com papel e tudo. Nessa conversa com o Rogério, eu tava trocando ideia com ele, era só ideias. E ele falou assim, e ele abordando comigo sobre, mas por que isso, mas por que aquilo? E eu trocando ideia com ele, falando os versículos e tal. De repente deu um estalo na cabeça do Rogério. Eu, cara, por que você não faz um canal, você não aborda sobre isso Mas e tal? por que vocês não continuaram online, então? Não, então, porque que acontece? Aí, voltando até a origem, né? A gente parou o Café com Palavra por conta da pandemia. E por conta dos outros compromissos e tudo mais, e a gente teve que elaborar algumas coisas. E a nossa igreja, ela não tinha um poder aquisitivo, né? Tanto que quando a gente começou a imaginar como que a gente ia fazer um culto online, era tudo muito precário, era tudo muito... Eu que, na época... Acho que pegou toda a igreja de surpresa, né? Pegou tudo, né? A maioria. Então as igrejas que já eram estruturadas, tipo que nem o Bola de Neve, já havia transmissão até por televisão, eles não sofreram um impacto tecnológico, né, digamos assim. Eles continuaram exercendo os cultos lá da maneira que a gente está habituado.
Mas o presencial, obviamente, barrou todas as igrejas. Então a gente não tinha esse poder aquisitivo, tanto a gente fazia com celulares, assim, tipo, era um celular pedestal. A célula a gente fazia celular também, então, ah, obviamente o Café com Palavra, ele adormeceu, né? Não vou falar que morreu, porque na verdade o Café com Palavra ele foi transformado, né? Eu posso dizer que a raiz é o Café com Palavra, mas hoje um podcast ele é um ramo, ele é Tem uma base dessa uma raiz. ramificação diferente, né? Isso. É claro que vai haver a oportunidade. A gente tá aqui no quarto episódio, né? Nosso primeiro bastidor. Então vai ter a oportunidade de eu chamar as pessoas que faziam parte do café. Da gente chegar em momentos em realmente trocar sobre. Trocar figurinhas assim como que era no Café com Palavra, porque a intenção até do próprio podcast é alcançar vocês. É alcançar o público. É alcançar as pessoas que querem ou gostariam de ter a visão da CIA em relação a um determinado assunto. Então, mas você acha que relativamente vocês foram prejudicados por não ter mais o mesmo número de pessoas? Porque aqui você está entrevistando uma Sim. pessoa, né? Aí ela vai dar o posicionamento dela. Sim, sim. E aí, para você ter uma espécie de debate ou analisar as formas de abordar um tema, você teria que ver um podcast e depois ver o outro, É. né? Não tá aqui pessoalmente para já É porque conversar, né? talvez por isso que eu pense em fazer diferente. Não ser mais uma questão de debates, mas seja uma questão de curiosidades, né? A gente traz aqui alguém que seja especialista em algum assunto, né? Que nem a gente vai chamar. Fica aí o spoiler, né? A gente vai chamar os ministérios. Então vamos lá, Ministério Infantil, né? A gente tem a especialista do Ministério Infantil, que é a liderança do Ministério Infantil. Então, a gente vai trazer e vamos bombardeá-las com curiosidades. Como que é, como que É foi, verdade. como que gera, como que lida. Eu mesmo tenho super dificuldade, né? Então, para mim, vai ser uma experiência extraordinária. Então, vai se mudar a figurinha. Não tem como se manter no mesmo estereótipo, entendeu? Por isso que pode ser que até mais pra frente o Café com Palavra ele se retome quando a gente estiver um pouco mais estruturado de outra forma, né? Talvez a gente dê uma diminuída no calendário nosso semanal, onde a igreja já começa a criar forma diferente já na comunidade, entendeu? Porque hoje a gente exerce muito o projeto social e isso ocupa muito tempo das pessoas que estão trabalhando. Então, acho que o crescimento em potencial da igreja proporciona a criação de algo parecido ou a retomada de algo que a gente já fazia. Perfeito. E como é que vocês têm visto aí esse início com... Agora eu que virei entrevistador, né? Ah, eu gostei. Como é que vocês têm visto esse início que vocês conversaram com os 3 pastores da igreja? Como que tem sido? No entendimento de vocês, teve alguma surpresa? Ah, é que assim, pra Vocês já se mim, conhecem de muito tempo, né? então, nós antes de qualquer coisa, a gente criou uma amizade, né? Porque naquela época, não havia nem pastor naquele momento, né? Quando a gente se conheceu. Então, foi todo um aprendizado. Pra mim, foi completamente diferente. Você pegar o cara que é seu brother. Ah, opa, pera aí, agora esse é o pastor. Então, tipo assim. Tanto que vocês vão ver, né? No podcast, às vezes eu nem chamo de pastor. É Bruno, é Rafa, é Beto. Porque ainda assim. Pra mim, não é uma dificuldade, não é questão de reconhecimento. É uma questão de, tipo assim, mano. Familiaridade. É, né? familiaridade. Você, pô, meu brother, Ale. Aí de repente vira pastor Ale. Fala, mano, é Ale pra mim, entendeu? Não tem como, é que nem a minha esposa. Não tem como falar que ela é líder minha do louvor, né? Mas falar, ó, minha líder, fala, ó, Angélica. É isso, entendeu? É intimidade, né? É, intimidade. Acho que só rola a questão da reverência, né? Tipo assim, ele é meu amigo, só que eu sei que ele tá, tipo, passando direcionando, muito mais exato, tempo lendo a Bíblia, exato. estudando, orando. E aí eu sei que ele tem um posicionamento melhor do que eu pra falar disso. Sim, é o que eu falei. Eles nos direcionam, né? A gente tem que entender que o direcionamento da igreja está sobre eles agora, né? Então, a gente tem que ter esse entendimento. É claro que, tipo assim, a gente, às vezes, se é possível, a gente traz
Ah, mas isso aqui, né? Como já ocorreu algumas vezes, algumas decisões, na época, né? Não vou abrir. Mas na época eu cheguei e falei assim, mas eu não é que eu não não é questão de aprovamento, de aprovação minha, porque não existe você querer a minha aprovação, mas eu quero entender para eu poder partilhar. Eu quero saber qual é a luz, entendeu? Da decisão. Então, por mais que eu não concorde, eu Sabe talvez qual é o destino do caminho pra mim tá andando exato, junto, eu quero né? saber a luz que a gente tá andando. Ah, e aí foi lá, me explicou, olha isso, aquilo, outro. Falei, show de bola. Então agora eu sei e tamo junto, entendeu? Era só dúvida do... Então, eu sou igual você, na verdade. Pra mim, eu não conhecia ainda a história do. Assim, lógico, eu congreguei junto com o pastor Beto. Mas como surgiu a CIA, eu não conhecia. Como surgiu a CIA, eu sabia que o pastor Beto tava com a CIA e tal. O pastor Bruno também. Mas como tudo começou, eu não fazia a mínima E ideia, a cara. dificuldade do crescimento, né? Então, eu não tinha a mínima ideia. O pastor Rafael, ele chegou depois. O pastor Rafael, né? A Mica já estava, né? A esposa dele. Tanto é que ele conta, né? Aí ele veio depois. Aí ele, às vezes ele compartilhava com a gente e tal, algumas dificuldades, porque assim, tava tudo começando, né? A PIB, o pessoal já tava, Não tinha uma estruturado. forma, já né? tinha uma estrutura, agora a CIA tava no começo mesmo, então assim, foi bem complicado. E uma coisa que me pegou de surpresa também, é que eu nem sabia, pra você ter ideia, o Rogério tava já no começo, já assim, eu não sabia, cara. Caramba. É sério, eu não tinha essa ideia, pra você, assim que... O Rogério foi um dos primeiros e tal. Não é pra Porque- vangloriar não, mas eu sou a primícia da igreja. Então, ó, Eu por sou o exemplo, porque primeiro o pessoal falava, né? Tipo, por da exemplo, colheita. Sofreu junto com eles pra, quem foi? Acho que foi, pra assim, desenvolver. foi a Cara, Aline. O engraçado é o seguinte, desculpa até te interromper, mas, Não, meu, pode falar. nessa história de que vocês já estão acompanhando aí, né? Essa estreia hoje, que na verdade não é hoje, não é hoje, mas não é hoje, né? Estreou hoje, mas já passou um tempo. Já Ah, agora sim, agora eu entendi. Agora eu entendeu? entendi. Agora Mas sim. estreou hoje o nosso podcast com o pastor Beto, onde a gente aborda muito essa história do crescimento da igreja, né? Porque ele é o nosso pastor sênior, né? E uma das coisas assim que, mano, eu levava a televisão, você não tem ideia, olha como é que funcionava. A gente não tinha nada, cara. Não tinha nada de verdade. Então, assim, vocês já devem ter visto, a gente pegava coisa emprestada de um, de aquilo, outro, trazia. Meu, eu pegava a minha TV de casa. O pessoal, o pastor Beto ia me buscar com um Fox vermelho, né? Batalhador aquele Fox. Colocava na TV zona lá da minha e da Angélica, a gente já namorava naquela época. Colocava a TV lá. Antes do culto eu perguntava, e aí, qual vai ser os louvores? Ah, vai ser X, Y, outro. Pegava lá, colocava letra, eu escrevia as letras, montava um vídeo pra mim rodar na TV. Aí eu colocava o meu notebook Nossa. pra rodar como se fosse um vídeo comum, sabe? Um videoclipe na época. E ficava rodando lá a música e a letra. Aí eu Caramba, fazia mano. toda essa O produção. cara é mó Steve Wozniak, meu. O cara. Você é um Steve Wozniak, você é um Cara. nerd, hein, cara. Você. Mano, ele tá falando de TV, eu falei assim, pra que ele precisa de uma TV, mano? Pra começar Porque não tinha, não Nossa, tinha não. retroprojetor, não tinha nada. Por isso que a Olha, o cara é aquisição da igreja, a Steve primeira aquisição Wozniak. de peso da igreja, teve o bebedouro, né? Mas teve o retroprojetor. Porque cada vez era um risco, né? Levar a TV, ela Ah, mas poderia era mais cair. fácil pegar um monte de harpinha, sabe? Aquelas harpas do... Aquelas harpas antigas e todo mundo cantar corinho. Ah, Tranquilo. meu Não, porque- amigo, não, porque se ele eu te falou- contar o primeiro louvor da igreja, Ah. mas eu vou deixar isso pra minha esposa. Não, então, Tá. ó, pra você, porque Você assim, vai falar melhor ter levado a TV. aí você já tá falando da igreja mesmo, né? Da igreja, né? Ai, Quando você tinha um Deus. templo já, né? Não, Tipo, cara, não. um Isso aí foi terreno, lá na verdade. chácara. Essa época Então, foi um na terreno, chácara. foi um terreno, Isso, né? Isso, Ah, isso. tá. Não, porque ele falou da TV, eu falei assim, ó, meu, mas era na casa. Era. Não. Aí o pastor Beto ele Não, começou então, a que célula na acontece? casa, né? Foi uma célula, Vamos retomar um pouco. Foi numa célula. Ele Tudo falou. ali foi célula. E depois, só se começou a criar corpo de igreja quando a gente realmente foi pra chácara. Porque aí a gente teve a bênção de poder já fazer o culto do dominical. Fala? Seria culto dominical. Que a gente fazia nos sábados antes. E a gente fazia o culto dominical no domingo já na chácara. Será que... Sabadal? Não, eu pensei em sabático. Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que é. Não, Não, sabático. sabática é outra coisa. Viajamos. Viajamos. Ué. Continua, velho. Continua. Não, Não, mas foi você tava isso. explicando. Mas foi isso. Quanto tempo vocês passaram fazendo célula?
Nossa, eu acho que foi meio ano. Porque a gente teve um crescimento muito. Sabe, todo mundo naquele. Na vibe? Exponencial. Mano, não naquele fogo, sabe? E Aquele primeiro Primeira contagiando os amor. vibe. Mano, amigos e Primeiro tal. amor. você não tem ideia. Às vezes eu peço a Deus, falo assim, meu, o que que aconteceu, sabe? Bom, Mas né? eu acho que o movimento. Eu acho que isso é até interessante perguntar. Por que que tem essa. Esse. Não vou nem dizer apagar, né? Mas tem essa baixa. Será que é porque a gente cansa? Será que tem alguma coisa física, idade, sei lá? Eu acho que não, não sei Acho que a explicar. vida é muito assim, né? A vida tem Vem muitos vindo os outros altos e baixos. compromissos. A vida tem muitos altos e baixos. E aí, talvez naquele momento era aquele. Não é. A gente. Eu, pelo menos, ouvi muito as pessoas falarem primeiro amor, confundindo isso, de que o primeiro amor a Deus é quando Primeira você conversão. conhece, é a conversão. Uhum. Não, o primeiro Não amor é? é que é primeiro acima de tudo. Exato. E aí. Mas quando você se converte ali, que você tá naquela vibe de, nossa, eu preciso fazer tudo certinho e tal, e nossa, que da hora que é diferente, né? Você vai contagiando as pessoas ao seu redor. Eu acho que chega Nossa. um momento que as influências do mundo, ela vai Não, na te dando uns boa. bloqueios, né? Pô, não vou falar de Cristo pra aquele cara ali, porque ele já vai me xingar, ou então já É. vai me receber de uma outra maneira e tal. E quando você tá ali na conversão, você não quer saber de quem é, né? Você já vai mandando a palavra pra todo mundo e vai chamando mais gente. Então, Não sei se vocês eu vou pensam dessa tirar, maneira. assim, eu vou falar a minha experiência. Cara, quando eu tive o primeiro amor, vamos dizer assim e tal, é primeiro amor, tipo, quando você sente aquelas, quando você sente, eu creio que todos vocês sentirem e tal, aquela presença e tal, cara, você quer que todo mundo sinta também, você quer que seus familiares, seus amigos, todo mundo sinta Então, mas a questão essa é loucura. justamente essa. Hoje você não quer que elas sintam? Não, então, eu quero que sinta. Agora, aí que vem. Então. Ah, pra você ver. Mas aí isso é que acontece. É, quando você tá no primeiro amor, você não pensa. É que tá, É. você não pensa, É, você não você pensa, faz. você faz. Aí as pessoas vêm e, tipo assim, infelizmente te machucam. Porque assim, as pessoas lá fora não entendem isso. Fala assim, ó, meu, foi como agora é religioso. É Entendeu? isso As pessoas mesmo. às vezes falam isso, joga pra tá religioso. Ou se não, fizeram uma lavagem cerebral. Aí na hora você recebe um baque. Você vai se Não, não é calejando, isso, né? você não é isso, não, não é isso, Entendi. não é isso, não é isso. E aí que acontece, você Se retrai um pouco. você se retrai por quê? Porque você percebe que é assim, as pessoas não estão entendendo o seu e se você continuar, as pessoas vão achar que você é louco, que você, por exemplo, isso que é interessante. Porque assim, quem é fanático pelo Corinthians, quem é fanático pelo Palmeiras, quem é fanático, todo mundo fala assim: "Não, vamos deixar, porque é fanático. Vamos deixar, respeita". Entendi. Agora, se você assim, tipo, mostra muito amor a Cristo, muito amor, muita paixão, então fala, ih, é fanático, ixi, vamos se afastar desse cara. Não sei vocês, mas eu passei por assim, meu, como assim? Quer dizer, se você é fanático por um time e tal, não tem problema. Agora, se você, vamos dizer assim, entre aspas, é fanático, louco por Cristo e tal, ih, vamos Ah, fazer mas desse aí é cara que natural, cara, porque Ah, tem, é, tem porque o toda uma mundo não conduta aceita, né? diferente. é Eu, eu, complicado. eu, eu vejo assim, eu tinha muitos amigos que têm condutas totalmente contrárias ao que eu acredito agora. E eu era, tipo, dos meus amigos, o pior. Então Uhum. eu mudei bastante e hoje não me convém estar com eles. Só que é parceiro, ô, beleza, tal, cumprimenta, fala de um trampo, de alguma outra coisa, tal, mas a gente não vai mais pro rolê junto. Tanto que ele Uhum. vai pro rolê e eu chamo ele pra vir pra igreja. E se ele não vir, eu não vou no dele, entendeu? Mesmo porque eu já conheço lá, ele não conhece aqui, entendeu? Aham. Então, quando ele vir aqui conhecer, aí deixa o Espírito Santo agir. Mas assim, tem muito. Tem muita conversa, por exemplo, no trabalho, tipo, lá na marcenaria onde eu trabalho mesmo. O pessoal fica bebendo depois do Uhum. expediente e tal. E tem um rapaz lá que eu acredito que ele é cristão. Acredito não, ele é cristão. Só não sei- Enfim, ele é cristão e ele não fica nos churrascos de lá, nas confraternizações e tal. Mas, tipo, tudo bem ele ficar, tomar um refri, né, num churrasco, É. normal. Só que ele sabe que ali vai gerar conversas que pra ele não é saudável. E quando eu ouvi ele falando isso, eu achei muito legal. Porque ele já tem a família dele, tá estabilizado, ele não quer se comprometer, entendeu? Mas às vezes a gente, quando tá mais novo assim, não, eu vou lá porque vou evangelizar lá no meio do rolê. Vou Uhum. evangelizar na Ah, balada. quem É, porque nunca pensou Tem nisso? Não, essa, então, né? é isso que eu falei. Por exemplo, aí quando você. Quando a.
as circunstâncias vão te batendo, vai te dando pancada, e as pessoas, quando eu falo circunstâncias, são as pessoas, né? Que as pessoas, tipo, muitas vezes vão te batendo, você, opa, tem que tomar cuidado. Por exemplo, eu sou, cara, eu sou muito carinhoso. Hoje vocês percebem, mano, eu sou muito carinhoso, cara. Eu tô falando com todos, sou muito carinhoso, o Rogério, você e tal. Vocês percebem isso? Tanto faz, tanto com homem como com mulher. Quando eu tava no meu primeiro amor. Agora olha só que loucura, quando eu estava no meu primeiro amor. Cara, tava na igreja. Mano, eu tô no céu. Primeiro amor, né? Tô no céu. Cara, eu abraçava todo mundo, cara. Independente de mulher, de homem, eu queria abraçar todo mundo. Eu tô na igreja, cara. Eu não tinha ainda noção. Eu abraçava todo mundo, abraçava, beijava todo mundo, cara. Até que teve uma pessoa que eu fui abraçar, uma menina que eu fui abraçar. A menina colocou a mão assim, bem no meu peito. Me deu uma barrada, tipo, quem é você? Tipo assim, ela não falou, mas já entendi a atitude dela. Quem é você? Nem te conheço. Eu, nossa, mano. Ou seja, foi um balde de água fria em mim. Eu fiquei assim. O que eu tô fazendo? Tipo, não, eu fico assim, mano. Não entendi. Aí depois chegou um líder e tal. E falou assim: não, Ricardo, não é assim, cara. Não é assim. Você tá no primeiro amor, cara. Calma, relaxa. Tipo, hoje, por exemplo, eu já tomo mais cuidado. Sabe? Tem pessoas que não são todas as pessoas que vão querer o seu abraço, porque tem trauma e tal. Hoje eu já entendo mais isso, porque eu acabei alcançando uma certa maturidade sobre algumas situações e tal. Sou totalmente maduro? Não, eu tenho que aprender bastante coisa. Mas é isso que eu quero dizer. Quando você tá no seu primeiro amor, você não pensa, cara. Por exemplo, quando é com você... E o mundo te caleja, né? Quando é com você, é uma coisa. Por exemplo, cara... Não sei vocês, mas eu tinha... Mano, eu era adolescente, eu me converti com 18, 19 anos, não faz tanto tempo assim. Mas então, eu me converti... Foi em 1900 Enfim. Brooklyn, 1986. Não, esses caras... piadinha esses caras, mas enfim. Cara, eu tinha aquela febre de Dragon Ball, cara. Ó, o pessoal já começa a pesquisar. O pessoal já começa a pesquisar lá, Dragon Ball Z, né? Cara, era uma febre. Eu tinha uns mangá, cara. Fazia coleção de mangá, de revista. Eu fazia coleção, cara. Quando eu fui pro encontro com Deus e tal. Queimou tudo. Não fala o que acontece. Não vou falar o que acontece. Gente, é fantástico. E quando você tem tudo aquele... Quando você... Tem aquele encontro com Deus sobrenatural e tal, aquelas coisas... Nossa, aquela loucura. Aquele impacto, assim... Eu cheguei em casa... Cara... Cheguei em casa e olhei pra Bíblia. E a Bíblia não era do celular ainda, né, e tal. Tipo, eu vi a Bíblia assim, cara. Mano, e eu vi os mangá. Mano, presta atenção, os mangá eram organizados, cara. Os mangá era tudo bonitinho, assim, na ordem, cara, enfileiradinho. Quem pegava, olhava assim e falava assim, mano, eu preciso ter isso. Ou vendia, se eu vendesse ia dar um bom dinheiro, cara. Aí... Devia ter algumas relíquias lá, né? Cara, cê é louco. Tipo, eu zelava, as revistas eram novinhas, bonitona assim as revistas. Cara, eu peguei tudo aquilo, mano. Primeiro amor, mano. Peguei tudo aquilo, tinha... Mano, é sério, loucura, é loucura. Não, tem que falar porque era loucura, gente. Peguei um saco grandão assim, ó. Eu taquei tudo, mano. Eu taquei tudo num saco. Tinha um lugar lá, tinha um lugar lá que era uma área lá, sabe? Cheio de mato lá e tal. Baldio. Era um terreno baldio lá. Catei o saco, mano. Joguei tudo lá, mano. Os mangá e tudo, mano. Você vê, primeiro amor. Joguei, Pegou cara. os mangá fora, mas jogou o negócio no terreno baldio. É. Tudo certo pelo errado. Eu li um livro... Nossa, Não, na hora eu nem eu pensei. li um livro. Joguei, mano. Eu Joguei. não sei se vocês Aí comecei já a comprar, leram. comecei a comprar CD. Aí vestiu em CD. Discman. Mano, comprava Aí sabe 5, que cara. Discman. Hein, deixa eu falar rapidinho. Eu Fala aí. vi um livro... Eu li um livro, O Discipulado de John Stott. Já leu? Não. O pastor, ele passa do Dietrich Bonhoeffer, né? Bonhoeffer e Um tal. nome... Mas tem o do John Stott também, que é bem fininho, bem curtinho. E ele fala que a gente, como cristão, a gente tem que zelar pela natureza também. Sim. Porque é criação, a gente tem que cuidar. Aí ele foi lá e jogou no terreno baldio. Aí, ó. Não, então, na hora, Se hoje a adolescente, né? Se hoje há enchente ali... Então, na hora eu nem pensei, mas só Não eu cresce pensei em mais jogar um e tal. mato. Não, eu era adolescente. Entrei na rede social do Ricardo, tá? E bomba lá de falar, encontrei. Então, pra você ver, só falta, né, o pessoal... alguém ter Comenta aí, encontrado. comenta aí. Encontrei.
Se alguém ter encontrado lá, foi. Nem vou falar o lugar onde foi, mas se alguém encontrou um jovem assim louco assim também, deve ter olhado assim, ó, nossa, meu, achei ouro. Se não estragou, né, com a Acho chuva. que foi o Thales. Se foi. Nossa, o Thales vai ficar louco comigo. Ele falou, mano, o que você fez, eu, Thales? Não, se eu conto isso pro Thales, que o Thales gosta muito dessas coisas assim, cara. Vixe, se ele assistir isso aqui, eu tô lascado. Ele vai falar, mano, você é louco, por que você não deu pra mim, mano? Nem conheci o Thales. Mas, cara, é isso, mano. Loucura. Você não mesmo. pensa, cara, você não pensa. Você passou por um pensa. encontro? Passei, fui o primeiro encontro da igreja. Como que foi sua experiência? E Cara. pós, né? Pós-encontro. Nossa. É a coisa mais maravilhosa do mundo, mano. Eu lembro como se fosse hoje, assim. Me derramado naquela sala. E tipo assim, eu não queria sair daquele lugar de verdade, mano. Tem os momentos lá, né, que tem uma pausa, cada um vai pra um canto. Eu não queria. Eu tava tipo José, eu não queria me apartar da tenda, sabe? Não, Tipo, esse é a Josué, irmão. ô, Josué, isso. Achei isso, Josué. Por um U. Por um U. Enfim. Verdade, tem cara que falou que Abraão abriu o mar, né? Que Aí não dá, né? que o Moisés colocou os animais na arca, né? Aí tá bom. Então, Perdoa então ele, era gente. que nem Josué, não queria me apartar daquele lugar, cara. Eu ficava, assim, né? Não digo nem pela tolice, mas eu ficava ali, tipo, a porta fechada, eu não sabia se podia abrir ou não, porque a gente tava ali para obedecer, né? E aí eu não podia se podia entrar ou não, aí eu falei, meu, eu vou ficar aqui. E eu ficava orando na frente da porta, assim, mano, só falando, Deus, me toca, me toca. Eu quero sair daqui completamente, mano, transformado, completamente outra pessoa, não quero voltar para aquele lugar fazendo o que eu faço, assim, sabe? Eu realmente não queria sair daquele lugar, mano. O encontro é tremendo. Nossa. Então, tipo assim, pra mim foi o divisor de águas. Tanto que depois de lá, graças a Deus, eu nunca mais, né? Eu nunca me desviei, né? Claro que a gente não. Meu Deus. Não quero dizer que a gente não vive uma vida completamente sem pecado, mas. Você Como é que se eu posso guarda dizer? hoje, né, A gente mais? se Aquilo se guarda. tornou uma se guarda. certeza na sua vida. Não, é né? porque as pessoas se enganam, né? Tem aquela questão de, agora você é santo. Santo nós somos. Nós realmente nos separamos do mundo. Mas o pecado, ele é constante. O pecado, isso é legal. ele... Isso é legal você falar que eu não sabia, mas um cara veio e falou: você sabe que santo significa separado? Sim. E eu, tipo, nossa, não, pra mim santo é santo. É questão de o intocável, É. né? Do que não há erro. Não, pelo contrário. Santo é essa questão de você se preservar, se separar para algo, né? Por isso que a noiva, quando se guarda, é algo santo, entendeu? Então ela tá se preparando para algo. Então ela tá se fazendo diferença daquilo que é partilhado do restante. Então eu falava, meu, aí o pessoal tem esse entendimento. É outra coisa que a gente levava pro café com palavra, entendeu? Sim. E aí pra você ver como que existem essas questões até hoje, né? Então, o meu... Tem uma frase que eu gostei muito, você falou de santo, que a gente costuma falar isso, né? Eu sou... Porque as pessoas... Eu creio que tem pessoas que usam essa frase, né? Agora eu sou pecador buscando ser santo, né? Eu sou pecador buscando ser santo. Só que aí tem uma frase que o cara ele colocou bem assim. Não, você não é um pecador buscando ser santo, não. Agora você é santo, lutando contra o pecado. Você é santo buscando ao contrário. lutar contra o pecado. Porque tá escrito isso. Colossenses tem várias partes das escrituras que vai falar que... A escola bíblica ministrou, tipo, demais na minha cabeça quando você falou que o nosso primeiro pecado é o satisfazer o nosso ego, né? E é tipo, a nossa primeira vontade é nos satisfazer e não, tipo, adorar a Deus. E é natural, né? Tipo, pô, bebezinho nem pensa mesmo. É muito todo louco pecado, eu acredito que todo pecado ele é concentrado no seu ego, né? isso. Com Porque certeza. não há uma questão que você não faça que você não seja beneficiário daquilo. Entendeu? Então você não vai Mesmo que seja uma vingança, é pra vingar um sentimento satisfazer que os você... seus sentimentos, entendeu? Mesmo que seja algo que alguém impulsionou, ocasionou em você, é uma reação sua pra se satisfazer mediante aquela afronta, né? Exato. Então assim, Muito louco, mano. seja qual for o pecado, ele é algo que é pra você, né? Ele nasce de algo pra te blindar, que seja, por isso que a gente mente,
Vou me blindar de alguma Interessante. forma, vou mentir. Então, eu não quero que É. alguém descubra alguma coisa, eu vou mentir. Então, vou me blindar com a mentira. Então, é sempre voltado pra ti. Por isso que eu acredito muito que a raiz do pecado é quando você esquece que você é pra fora, de você pra fora, e você traz o de fora pra dentro. Você traz pra você, tudo pra você. O beneficiário de toda a história é seu. Tenta se Por isso que beneficiar. eu tenho algo muito. Uma vez eu vi isso no bode, né? Acho que foi um dos pastores lá. Ele falou assim: cuidado com as pessoas que tiram vantagem. Tem muita gente assim dentro da igreja. Por exemplo, Nossa. vou te vender um carro. Ah, vou vender pro irmão da igreja. Né? A gente é acostumado a fazer negócio. O meu irmão não vai me enganar. Né? Vixe. Ele vai fazer algo equilibrado. Porque afinal de contas, nós somos corpo, Igreja. nós somos igreja, né? Eu penso Vixe. em fazer algo bom pra ele e que também seja bom pra mim. Só que na verdade não, pô, eu preciso vender um carro pra você, o carro tá todo explodido lá. Só quero repassar a bomba. E é Então, fácil passar pro irmão, ô irmão, por que não tá afim de pegar um carro lá? E aí, isso, aquilo, outro. Nossa, mas é muita safadeza, né? Depois vai se ver ali. Mas aí é onde você fala, todo Caraca. negócio que você vê que você tirou vantagem de alguém, às vezes você não tá percebendo, mas você tá pecando, que você tá tirando vantagem de uma situação. Você sabe que você tá é. prejudicando alguém. Isso é praticar injustiça. E aí quando é injusto, a gente sabe. E Então, Deus é justo, né? muitas vezes a gente esquece que, assim, a gente pensa muito na igreja. Cristo, ele sempre alertou isso, cara. Ele sempre alertou que na igreja tem um joio. Tem o trigo, mas também tem o joio, cara. Então, assim, tem as ovelhas e tem os bodes. Então, Nossa. assim, Essa ministração do joio é é complicado, porque, assim, complicado demais. é, Tratou. tem um pastor que ele falou isso. Ele até brincou, né? Eu acho, nessa parte, eu acho que Deus ele foi injusto, porque Satanás ele plantou, diz assim que ele foi lá no jardim e tal e plantou o joio. Aí eu acho que Deus ele foi injusto, ele permitiu que Satanás ele plantasse e assim, agora nós que somos cristãos temos que andar do lado do joio. Porque o joio, ele Mas na verdade ó, pega isso aí. ele falou isso, eu dei Mas risada. pega isso que eu vou falar agora. Na verdade, você lidar com o joio revela muito mais se você é trigo ou se você é joio. Porque na palavra diz pra gente não fazer acepção de pessoas. Você sabe que aquela pessoa é um joio, mas você não tem o direito de tratá-la como um joio. Isso é ser Jesus. Assim, Senhor, perdoa o povo, porque eles não sabem o que fazem. então, Tratou todos eles como trigo. Mas quem vai, quando na hora da colheita, aí quem tem o muito bom direito isso. de falar, ó, você é joio e você é trigo, aí haverá separação. Mas só uma pessoa pode separar, a gente não pode. Então, Então a gente tem que interessante. tratar as pessoas até o final como trigo. Por mais que você saiba que ela A pessoa é joio. joio. Interessante isso que você falou. Cara, assim, eu creio, e eu falo muito isso, né? Gálatas 5:22 vai falar do fruto do Espírito. Cara, eu creio que o fruto do Espírito só é gerado na fornalha, irmão. É só na prova, irmão, que o fruto do Espírito é. Se você tem lá o amor. Cara, Deus ele vai tipo assim, lá fora você vai ter que amar muitas pessoas que vão fazer mal, você vai olhar assim, cara, e pra você exercer o amor, porque Judas vai falar isso, né? Judas, que é o irmão de Cristo, a carta de Judas, né? Que vem antes do Apocalipse. Ele vai falar isso. Fortifique-se no amor de Deus. Esteja no amor de Deus. Quando você se enche de Deus, do amor de Deus, você consegue amar as pessoas. Deus, ele é amor. 1 João vai falar isso, que Deus, ele é amor. Então, assim, quando você se enche de Deus, você consegue transmitir amor para as pessoas. Agora, quando você não se enche de Deus, você não consegue transmitir amor para as pessoas. Então, assim, cara, o fruto do Espírito, ele é gerado na fornalha, cara. Por exemplo, tem que gerar paciência. Às vezes eu até brinco, né? Eu chego assim, quando o cara tá bravo assim e tal. Eu falo assim, cara, glória a Deus que você tá bravo. Porque agora que você vai gerar o fruto do Espírito, que é a paciência. Eu não fico mais bravo. Eu não fico mais. Eu posso ficar triste. Triste eu fico. Triste e tal. Às vezes a pessoa fala, cara, tá triste. Eu Rapaz, fico. fico bravo todo dia. Então, por quê? Eu já fiquei muito bravo. Ai, Eu Deus. já fiquei muito bravo. Muito bravo. Cara, trabalho numa empresa aí que eu vou falar, cara, vou falar ali, tipo, o cara vinha te pedir perdão na cara dura, e você tem 70 vezes 7, né? Você viu assim, ó,
E você via que o cara fazia nos bastidores lá, nas suas costas, tipo, lá num grupinho lá, te zombando de você. Aí chegava em você, ô irmão, perdão, sabe? Ironia, sarcasmo, e você, caramba, meu. Mas E- não é de verdade, irmão. Aí, não, ele chegava assim, e, tipo, com aquela carinha do gato de botas lá do Shrek lá, e falava assim, pô, cara. E, mano, Mas o enfim. seu papel você fez. A perdão você tem que liberar. Senão. Então, eu tinha que liberar perdão, Mas você, o fruto na do Espírito. mesma. Se era na zoeira para com você, o perdão, independente, tem que ser uma verdade pra você. Então, e é o fruto do Espírito, cara. Ali é, como eu disse, o fruto do Espírito, domínio próprio e tal, enfim. É gerado Você na acha que fornalha, irmão. se a pessoa ela é. Que eu conheci pessoas assim, que eram cristãs e tal, e era, tipo, 100% inocente, sabe? Tipo, literalmente tinha uma mente, assim, muito diferenciado, cara. Diferenciado, muito puro, assim. E o amor que ela tem pras pessoas não é o mesmo amor de alguém que é provado todo dia, que tem um inimigo ali e você tem que fazer o bem pra aquele inimigo, sabe? Tipo, você acha que é diferente, então? Porque ela é inocente, ela é pura. Ela relativamente sabe o que é o amor, né? Ela ama todo mundo do mesmo jeito. Só que eu tenho um cara lá que, cara, ele me testa a fé ali direto e eu tenho que ajudar ele, porque eu sei que ele tá numa situação ali A palavra diz: difícil. orai pelos seus inimigos. É. Porque Mateus 5. existe. Você acha que essa pessoa que tem esse amor assim não é. Vocês acham? Não é o mesmo amor? Cara, É complicado, né? Porque, Então, tipo, depende ela não teve da... contato com algo tão intenso que a ponto de magoar ela e ela ter que perdoar. Né? entendo. Tipo, você tá falando de alguém que não foi traumatizada por algo. Tipo Pra isso. ela é fácil amar. É, Porque ela não foi prejudicada de alguma forma. é. Bom, porque você tá trazendo experiências pra uma pessoa. Pra você poder dizer, você tem que trazer essa pessoa pro campo igualitário de alguém que foi prejudicado. Porque Sim, você já sim. tá falando de uma pureza de alguém e você tá falando de alguém que não é puro mais. Então, pra É você verdade. saber se essa pessoa ainda vai permanecer pura, você tem que causar algo nela pra ver se ela se continua estável, entendeu? Toda ação tem uma reação, tipo... É. Pra saber. Então, assim, Vai que ela não aguenta. a gente vai filosofar, não posso te dizer na palavra. Então a gente vai pro campo da filosofia. Mas a palavra diz que a gente tem que amar e orar os nossos inimigos. Porque amar o próximo Nossa, é simples. Mateus 5, 6, 7 ali é tratamento demais, eu não aguento. Não, Não dá, né? Porrada, né? Nossa, então, demais. por exemplo, tem pessoas, depende das circunstâncias que cada pessoa, a pessoa viveu, né? Por exemplo, você falou da inocência. A pessoa, assim, às vezes foi muito protegido e tal, não teve certas experiências. Eu conheço pessoas assim, né, que o pai e a mãe protege bastante, então, só que, cara, vai ter um momento, mano, Satanás ele não brinca, cara. É na escola, no trabalho, ele, dependendo do ambiente, assim, cara, meu, você vai passar pela fornalha, cara. Você vai ter um momento que você vai passar por uma fornalha e é legal ali porque aí você vai se conhecer. Você vai se conhecer. Porque na igreja, ser santo é fácil na igreja, praticamente. Porque, né, só tem uns querubins, os serafins, tem uns anjinhos voando, né, vamos dizer assim, simbolicamente. Agora, no mundo, cara, no mundo assim, você vai lidar com pessoas que, cara, você vai... Por exemplo, a gente pode citar, que eu já vi em jornais e tal, essas pessoas que, por exemplo, você cria vídeos e tal, e tem pessoas que vão lá pra denegrir, não tá nem aí, quer ver um mal mesmo, que vai lá e fala assim, cara... Mas existem pessoas que só estão ali pra causar uma. Então, elas chegam assim e Essas falam pessoas assim, ó, cara, eu existem. não tô nem aí pro seu vídeo, sabe? Tipo, eu não tô nem aí, eu quero denegrir mesmo, o meu prazer é te prejudicar mesmo e tal. Tem pessoas que são assim. Então, cara, e... É muito intrínseco do homem, né? É mais fácil você ter prazer com o mal do que você buscar agregar alguma coisa pro mundo, né? É que nem você falou, é mais fácil você se ver, tipo assim, olhar o que que eu quero, o que que me satisfaz. É Paulo, irmão. Do que- O que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que existe em mim eu faço tranquilamente. É. Porque a nossa natureza, ela já é corrompida, infelizmente. Foi corrompida, né? Uhum. A então... nossa natureza, não na nossa criação, mas nós somos corrompidos. A gente é uma luta eterna. Por isso que a palavra diz que a igreja, ela não nasceu pra... Entenda muito bem até o que eu vou dizer, né? Eu acho que eu já falei sobre isso. Ela não nasceu pra vencer, ela nasceu pra prevalecer. Quem vai vencer é Cristo na guerra. A gente tá aqui para ser a fronte de batalha que não recua.
a gente avança. Os remanescentes. Exatamente. E remanescente. Remanescente é os caras que persistem. É os caras que vão até o fim. É os caras que enfrentam o mundo e estão na mesma pegada. Eles venceram a guerra? Se você for colocar a pureza da guerra, você acha que Paulo, por exemplo, ele venceu ou ele perdeu? Ele morreu. Então, perdeu. Mas na verdade não. Ele permaneceu firme e forte até a morte dele. E aí a recompensa dele que ninguém imagina tá no céu, não tá na terra. É aquele vídeo lá, né? De Paulo mesmo, né? Nós somos como a água que é retirada do mar e escorre pelas nossas mãos, né? A nossa vida. A gente tá louco pra voltar pra nossa origem, que é aquela fonte de água. Não só a vida que corre nas nossas mãos, entendeu? Ali ele filosofou bonito, hein? Mas foi muito bonita essa passagem aí. Ele foi um poeta ali, hein, o Paulo, hein? Falar isso da água e tal. Isso aí eu achei muito bonito do filme. Mas é isso mesmo. E Paulo também fala, é uma guerra infindável. Ou seja, se é infindável, ela não tem fim. Só em Cristo. Então, tipo assim, Só na volta. eu creio muito nisso, que tipo assim, nem que, nossa, o Rogério é contra a vitória. Não, não é. Então, tomar cuidado com isso, né? Porque às vezes a própria palavra fala, mas a palavra diz, é mais que vencedor em Cristo Jesus. Beleza. Uhum. É mais do que vencedor. Então, tipo assim, não quer dizer que você venceu. Quer dizer que você se tornou maior que isso. Sim, sim. Eu ilustro isso, talvez, eu acho que eu já tenha ilustrado nas aulas, mas é como aquele vídeo de um motivacional que a gente vê por aí. Tem uma corrida que o cara ganha disparada, a mulher ganha disparadamente lá, mas ninguém lembra dela. Se você perguntar, ninguém lembra. Então, porque o vídeo ficou marcado com uma pessoa lá atrás que teve cãibra, tava morrendo, não conseguia caminhar. Você via a batata da perna assim, você via as células da carne, sabe? De Meu tão Deus. enrijecida que músculo, tava. assim. E ela lá lutando, caminhando. Ou seja, quem marcou a história naquele momento? Foi o cara que ganhou a corrida ou foi aquela pessoa que persistiu até o final pra cumprir a jornada dela? Ela marcou, né? Ela marcou. Ela marcou pela perseverança dela. Eu vejo dessa Exatamente. maneira também, que quando você fala assim, é mais que vencedor, é porque as pessoas, elas lutam lutas banais. Tipo assim, eu vou lutar pra ter dinheiro. Aí alcança aquele tal dígito na conta e vive infeliz. E aí? Sabe? Tipo, eu vou lutar pra ter esse sucesso. E aí quando alcança o sucesso, entra em depressão. Uhum. Ou então eu vou lutar por tal pessoa. Aí quando conhece a pessoa, consegue ficar com a pessoa, e quando conhece, a pessoa destrói a vida dele. Então, tipo, eu tenho esse entendimento de que quando você tem um relacionamento íntimo com Deus mesmo, as coisas aqui na Terra não tem tanta importância assim. Então, essas Exato. lutas aqui, você. Não é que você não vai deixar de lutar, né? Mas é que não tem tanta importância você lutar com o mesmo afinco que uma pessoa tem de conseguir o primeiro milhão e tal, Aham. né? É porque assim, eu não sou contra pessoas que tenham metas, né? Eu também tenho. Todo mundo tem que Não, ter uma meta, sim. porque você precisa de uma margem, né? Nós vivemos na Terra. Mas é de tornar essa meta uma obsessão. Exato. Né? É como que você lida com essa terra, com essa meta, entendeu? Se essa meta ela toma o lugar de alguém, já é uma causa perdida. Uma idolatria. Entendeu? algo É assim. uma idolatria. É uma idolatria. E sabe o que a gente se perde? Que a gente acha que a realização de um sonho, ela é algo benéfico. Ela se torna benéfica. Mas quando você faz isso de maneira saudável. Mas se você se mata, você atropela quem tá na sua frente pra realizar seu sonho, será que foi benéfico? Realizar esse seu sonho? Esses tempos eu tive algumas realizações, né? Uma delas foi escrever um livro, e aí foi curto, eu não sei se Já vocês sabem. traz ele aí pra gente divulgar. Eu não sei, assim, se foi bom ou se foi ruim, mas foi tudo que eu queria contar. Foi tudo que eu tinha pra contar e foi da forma que eu sabia contar. Então, na hora que eu consegui, e tipo assim, desde os 16 anos, desde que eu comecei a ler livro com vontade mesmo, dos 15, 16 anos, que eu tinha essa vontade de escrever, né? Escrever um livro, ter uma obra minha e tal. Que legal. E aí, beleza. Aí eu escrevi, publiquei, e aí eu fiquei, tipo, não foi fisicamente, foi só online, na Amazon. Mas aí eu fiquei meio que E agora, avulso que eu depois, faço da sabe? vida? Tipo, nossa, era só isso? E aí, por um momento, foi muito edificante pra mim, porque me mostrou
que eu tenho capacidade, aqueles limites que a gente põe, tipo, ó, até aqui você não vai porque aqui é só os caras lá que tem um outro nível. Só Augusto Cury É, faz só um isso. Augusto Cury. Não, aí eu quebrei esse paradigma que tinha na minha cabeça e vivi melhor. Agora eu sei que eu posso fazer diversas mil coisas. Só que assim, tem outras coisas, por exemplo, um serviço que você faz para um irmão, um quadro que você faz e presenteia alguém, que é uma realização, que é uma obra, um trabalho seu, que é muito mais gratificante você fazer porque você está abençoando alguém. E aí ali você, tipo, não parou em mim. Continuou naquela pessoa e talvez daquela Aham. pessoa vai passar para alguém. E aí alguém vai olhar aquele quadro e, nossa, que legal, tive uma ideia, então flui. Agora, quando a gente quer uma realização pra gente, não se torna legal. Tipo assim, é legal você ter um sonho de ser rico, sei lá, milionário, não sei. Mas se você quiser essa riqueza só pra você, você não vai ter muito sentido de ter ela. Porque você vive com pouco. Você vive com arroz, feijão, uma carne, roupa, um teto, água, só, né? Você já vive com isso. Tem mendigo que tá vivo ali, tem milionário que tá vivo também. Não tem nenhuma restrição ali entre as vidas, né? Mas assim, quando você tem essa riqueza, eu acho que nem pegou bem isso que eu comparei assim. Mas assim, os dois estão vivos, eles têm o essencial pra estar vivo. Mas quando você tem essa riqueza e você abençoa outras pessoas, você, sei lá, constrói um legado, que nem eu ouço muitas pessoas falando assim: "Ah, eu quero ser rico igual o Davi. Ah, Salomão foi rico, eu também posso ser." Tá bom, mas Salomão, Davi, eles eram ricos para um reino. Eles sustentavam ali um reino, eles tinham que manter o reino ali. Não parava neles a riqueza, Uhum. né? E às vezes a gente pensa, tipo assim, ah, vou ser rico pra mim A riqueza mesmo. parar em mim. E É, não, e isso aí tem muito a ver com aquela passagem, né? De guarda o teu coração, porque onde está o teu coração está o teu tesouro, né? Em nenhum momento ele trata riqueza de valores, ele trata tesouro de valores, né? Porque exatamente isso. Se você quer ser rico, nada contra. Mas qual o propósito da sua riqueza? você vê o José de Arimateia, ele O pagou o túmulo de túmulo de Jesus. Jesus. A riqueza dele não parou nele, ele se importou com o próximo. Tudo bem que era Cristo, né? Mas assim, se é uma pessoa que só pensa nela mesma, egoísta, ela não ia pagar, mesmo se fosse o Cristo. O pessoal crucificou o Cristo. Então, tipo, é um fato, assim. Um cara que eu acho incrível, assim, que eu vi algumas vezes no Facebook, foi Sadio Mané. Puxa, esse cara aí, Sadio Sadio, Mané. né? Jogador? Esse É, cara mesmo, Sadio Mané. É que assim, eu só vi ele no Facebook, ele é do... Eu não acompanho muitas partidas de futebol assim, mas eu vi ele muito no Facebook, por isso que eu ele falei tá no Sadio Mané e Liverpool, né? tal. Sei não. É, joga no Mas Liverpool. no Liverpool, isso. Eu não tava confundindo entre o Ah, Liverpool ele e é o fora da Manchester, né? Sei curva. lá. Ele é fora da curva, de verdade. Ele, cara, perguntaram pra ele, ô, e aí, tipo, agora você pode comprar um relógio, cara, você pode ter, porque a maioria que os jogadores fazem, né? Fala assim, não, pra que que eu vou querer um relógio? Não, eu vou pra minha terra, vou construir escolas, hospitais que eles estão precisando. Você é louco. É o Cara, entendimento que o cara tem que o dinheiro não cara, é pra você trocar de celular toda hora, né? cara, ele é fora da curva, ele é diferenciado esse cara, tipo, e teve outras pessoas Não só também. ele, tem o N'Golo Kanté do Chelsea também, que é da mesma vibe. Então, e não tem só esses caras, por exemplo, saudoso Ayrton Senna, eu não sabia disso, cara. O Drogba, Então, Didier o cara que Drogba. morreu, Ayrton Senna, eu não sabia disso. Eu vi no Wikipedia, né? Sobre a Da biografia. onde? No Wikipedia. Cuidado, irmão. Por quê? Pode ter sido eu que redigi esse Wikipedia aí. Então, mas eu vi lá, achei bem interessante, né? Deixa eu ver se não foi eu. Ah, É eu porque achei. assim, não sei se você sabe, mas o Wikipedia, qualquer um pode escrever lá o que achar melhor, né? Aquilo ali não é uma fonte Confiável. Não, mas confiável. eu já ouvi muitas pessoas falando que o Instituto Ayrton Senna só foi conhecido depois da morte dele, né? Então, Foi. É, mas assim, isso é uma coisa verdade. que eu achei bem interessante é que. Não, mas nisso daí tinha lá, né, os links, né? Tinha os links lá das matérias e tal. Depois que ele morreu, que foi publicado isso daí. E mais ou menos assim, fizeram a conta assim. E ele ajudou. Acho que o dinheiro que ele. Cara, ele tinha muito dinheiro. Ele tinha muito dinheiro.
E foi uns 400 milhões de dólares e tal em instituições. E tem um filme dele, cara, o melhor filme dele, quem fez foi um estrangeiro. Não foi um brasileiro, foi um estrangeiro que fez o filme dele com toda a história, a biografia dele, né, e tal. Sobre os relatos e tal, do que ele fez. E ali ele fala no filme, ele fala muito americano e tal, ele fala inglês, né, e tal. E aí ele fala que o sonho dele era ajudar as crianças, as instituições e tal. Ele queria, só que, tipo assim, e é uma coisa assim que, depois que ele morre, por que que não foi dito isso, né? Ele falava quando ele tava ajudando as instituições, que, ó, tô ajudando vocês aqui, mas se vocês contar, pode esquecer. Se vocês contarem pra mídia, pode esquecer. Por isso que quem foi contar foi a irmã dele, né? A irmã dele que foi contar, tanto é que tem a instituição, tá sendo que a irmã dele é. Mas aí não é nem tanto eu acredito, né? Não sei qual que é o pensamento do cara. Enfim. Mas eu acredito que é até uma questão de saúde mesmo. Tipo assim, pô, ele vai ficar falando olha, eu dou o dinheiro pra todo mundo, viu? Me procura que eu dou o dinheiro. Aí pronto, a vida dele se torna um inferno. Ele não vai ser mais aquelas pessoas realmente que. Ele não vai conseguir fazer uma doação filantrópica. É porque Vai assim, aparecer ONG que tem um. eu acredito que quem faz não precisa dizer que faz. É. Então, se em algum momento nas nossas vidas a gente pega e fala assim, ah, mas eu fiz isso por você. Putz. Pô, nossa, você sabe quantas coisas que você fez? Você não fez por amor, você fez precisando de uma recompensa. Porque você fez pensando que um dia você vai me retribuir. Se eu fiz isso na sua vida, não importa o que você vai fazer pra mim ou não. Não preciso nem saber se você vai me agradecer ou não, irmão. Uhum. Eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer. É isso. É lidar dessa maneira. Agora, se porventura um dia eu pegar e falar assim, pô, Ricardo, mas lembra aquele dia que eu fiz isso por você? E aí? A questão é a sua recompensa. Eu tô também. cobrando. Não, Chega a ser eu prepotente, fiz algo. né? Mas é prepotência, mas eu tô cobrando. É como se fosse uma dívida. Então eu não te fiz algo por amor. Eu te fiz algo porque eu sei que mais pra frente eu vou te cobrar algo. Pô, tá correndo prazo, te ajudei naquele dia lá, você ainda não me ajudou, tá? Eita. Mais ou menos assim. É trabalho? É trabalho? Tem uma Mais coisinha ou também menos que. assim. Tem uma coisinha que também que Cristo ele fala também que é complicado, cara. Por exemplo, aquilo que sua mão direita faz, ou aquilo que sua mão esquerda faz, Não que a- saiba a direita. não saiba a direita. É Certo? exatamente isso. Mas, por exemplo, Cristo, ele pega no pesado no sentido assim. Ele vai falar do jejum e da oração, né? Ele vai falar assim: não sejam como tal, Como os hipócritas. como os religiosos, hipócritas, porque eles oram, eles fazem isso para serem vistos. Exato. Eu garanto a vocês que a recompensa deles, eles já Já receberam. receberam. Ou seja, se É. você fizer alguma coisa, as pessoas já estão Entra no vendo. teu quarto. O Cristo ele tá falando bem isso mesmo. Assim, ó, se você tá fazendo alguma coisa, você quer receber uma E recompensa tá de Deus. esperando algo por aquilo. Sim, se você quer receber uma recompensa de Deus, Deus Pai, cara, então não deixe que as pessoas vejam. Não deixe, Deus Pai vai te recompensar no Isso- dia certo. isso- Agora, se as pessoas viram, cara, você já recebeu Isso essa já me recompensa. tratou demais, cara. Você já Quando eu reconheceu fazia as coisas e aí depois eu. Porque a gente tem essas fases, né? E eu sou novão ainda, tenho muito a aprender. Aí quando a gente faz umas coisas e depois a gente joga na cara da pessoa, ai, mas você não fazer isso. Depois que eu vim ter entendimento dessa palavra, né? Eu comecei a olhar assim, nossa, velho, por que que eu fiz isso? Aí depois, Não, mas quando, acontece. quando você expõe algo assim pra pessoa, e você, putz, esse aí eu já perdi a recompensa. Então, É. Eu já não porque você já achou. É. Então, né, vai chegar lá na eternidade, não, você os já teve a caras vão falar assim, recompensa. não, você já recebeu, o que que você quer? Você já recebeu sua fama, sua glória, entre aspas, a glória dos É homens. a glória Você- mesmo, porque você- você não... Por isso que é tipo assim, Deus não divide a sua glória com ninguém. Se você fez algo e quer ser reconhecido por aquilo, esquece. Quando eu fazia teatro aqui na igreja, né? A gente tinha um ministério de teatro. A gente fazia até bastante peças, né? Eu sempre chegava e falava pros caras, assim, mano, não espera nem aplauso. Terminou, faça a sua reverência de agradecimento e vai embora. Não espera que eu te aplaude, não espera que eu venha aqui te parabenizar, embora eu sempre tenha feito. Sempre tenha agradecido, porque o reconhecimento, a honra a quem merece honra. Então, se foi lá, se dispôs a fazer o teatro comigo, se esteve naquele momento comigo, muito obrigado. Top, legal, parabéns, isso aí, muito obrigado mesmo.
Isso é Uhum. natural. Mas se você espera, fala assim, tô fazendo teatro porque eu quero que todo mundo. Vou Quero entrar ser no. visto, quero Quero ser visibilidade. visto, celebrity, porque tem um monte de gente filmando e É. tal. E teve uma época que a gente já tava até apresentando em algumas igrejas. Acho que a gente foi em umas 2 igrejas apresentar. Um teatro das correntes lá. Sei. Louco. Da hora demais. E aí, mano, eu falava, pessoal, não espera nada de ninguém, mano. Justamente por conta disso. Porque eu quero minha recompensa lá no céu. Eu quero meu galardão lá. Amém. Porque E a pessoa confunde o propósito, né? confunde. A mensagem era uma e do nada a pessoa já quer se vangloriar. Ó, conheço uma pessoa, um Complicado. amigo, ele compartilhou isso comigo, que ele cantava, né? E ele canta bem, eu já vi ele cantar. Ele canta bem, cara. Canta muito bem. Eu até cheguei nele e falei, cara, você canta bem. Cara, que gostoso ouvir sua voz e tal. Ele compartilhou comigo que antigamente, né? Quando ele cantava, ele sentia aquela unção e tal. E as pessoas eram impactadas, também sentiam unção. E aí chegaram, aí é que tá, cara. Tipo, a gente tem que tomar cuidado com isso. Quando as pessoas chegam em nós, às vezes você já é trabalhado. Até falei pra ele isso daí, esse meu amigo. Eu falei assim, às vezes você já é trabalhado, você não se vangloria. Mas aí quando você não se vangloria, chega pessoas e começa a falar de você, né? Cara, como você canta bem e tal, como você. Nossa, eu senti isso. Aí na hora, ele recebeu aquilo. Tipo, nossa. É, tipo, Preencheu o ego. E aí o que acontece? Ele recebeu isso. E das outras vezes que ele foi cantar, olha como é que é as coisas, né? Ele não sentia mais unção. Pra você ver, é isso que o Rogério falou. Pô, Deus ele não divide a glória dele com ninguém, mano. Então, assim, as pessoas sentiam unção, mas ele já não sentia. Então ele via as pessoas sentindo, mas ele não sentia. A gente tem que tomar cuidado com isso. Por exemplo, eu fui muito iniciado num livro que eu li, que vai falar sobre José. A gente às vezes não tem. Por exemplo, José, eu até compartilhei e tal. José, com ele isso, né? Nesse dia. José, ele tava na cobertura do pai dele, cara. Pô, José, ele já sabia que o pai, ele tava debaixo das asas do pai dele. Ele era amado pelo pai e os outros irmãos não. Ele falou assim, opa, já tem uma posição garantida aqui, ó, do lado do meu pai. Os meus irmãos eu não sei, mas o meu cargo tá garantido. E pra piorar a situação, ele foi lá e contou pros irmãos o sonho. Ele não precisava disso. Mas ele foi lá e contou. Já tem meu cargo garantido. Ou seja, ele teve que aprender a ser humilde através de um processo. Ele teve que aprender a ser humilde. Ele ia ser governador do Egito? Ia ser governador lá na frente, mas ele teve que passar por um processo para se tornar humilde. E não foi um processo fácil, foi um processo doloroso. Tanto é que quando ele chega diante de Faraó, Faraó chega assim e fala: então é você que tem o poder de interpretar os sonhos? Não, isso não está em mim. É Isso Deus. vem do Senhor. Isso vem de Deus. É o Uhum. Senhor, entendeu? Agora, Nossa, eu nunca diferentemente. pensei dessa maneira. Então, diferentemente de Daniel. Daniel, cara, ele foi diferente, ele não precisou passar por um processo. Eu aprendi isso num livro, eu vi isso num livro. E muitas vezes a gente não vê Nossa, isso. isso voltou na situação lá do amor que eu perguntei. Porque, tipo assim, a pessoa ela poderia amar todo mundo, ela é pura. Ela não precisou, tipo, entender com traumas e com aflições que ela tem que amar o inimigo dela. Aí Você eu, lembra que eu tinha falado? Mas, Isso, essa é uma o Daniel, mas a situação de Daniel é Não, diferente. é que ele falou de Daniel e José de um jeito que me remeteu a isso. Então, Daniel, Mas ele é que não- Daniel ele também foi prejudicado. Ele teve que sair da parentela, ele da foi da prejudicado. casa, tudo, um monte de Então, coisa. só que Daniel, Desculpa, ele gente. foi. Cara, ele demonstrou humildade desde o começo. Tanto é que tem vários capítulos lá que ele tá lá na nobreza de Nabucodonosor e tal. Era humilde mesmo. Ele em nenhum momento, tanto é. Tem lá um capítulo 5, quando Belsazar fala assim: aquele que falar a interpretação, porque ninguém entendia, né? As letras, né? Que era Mene, Tekel, Parsim. Era Mani, Tekel, Parsim. E ninguém entendia. Aí ele chegou assim: quem conseguir decifrar, eu vou dar riqueza, vou dar honra, vou dar isso, vou dar aquilo. Daniel, guarde contigo isso daí, eu não quero. Eu vou falar as inscrições, mas não precisa me dar nada disso. O cara não precisou passar pelo processo, né? Pra se tornar humilde. O cara era humilde. O cara, mesmo ali, ele era humilde. Então, assim, infelizmente
Infelizmente tem pessoas que passam pelo processo que tem que aprender a ser humilde. Eu passei, cara. Eu passei pelo processo. Tanto é que, por exemplo, hoje em dia as pessoas chegam em mim, vão falar alguma coisa e tal. Mano, eu sou um verme. Eu me coloco como um verme. Eu chego assim e falo assim, ó, irmão, miserável eu não que sou, irmão. Como diz Paulo, Romanos capítulo 7, miserável eu não que sou, irmão. Eu sou pó. Quem sou eu? Ixi, irmão. Não, sério mesmo. Eu assim, porque eu passei por um processo, cara. Foi doloroso. Eu falo pra vocês, foi um processo doloroso, mano. Mas enfim, eu acho bem interessante. Eu aprendi isso. E assim, eu não tinha essa visão do livro. Depois que eu li o livro, cara, olha que loucura. Tipo, às vezes a gente tem que tomar muito cuidado com isso, cara. Porque às vezes o ego, né, como o Rogério falou, o ego, né, o nosso ego, a gente às vezes tem facilidade em umas coisas. E aí Deus ele vem e fala assim: não, 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 não. Não, esquece o seu ego, cara. Pode esquecer. E isso não pode morrer em você. É o que o Ale falou. Você tem que passar pra frente. Complicado, Se você. mano. Uma vez eu vi isso daí. As pessoas têm a tendência de desvalorizar aquilo que você faz bem feito. Porque pra você é uma facilidade. Então elas não valorizam. Só que na verdade isso relata o tão bom quanto que você é. Porque você é capaz de se tornar algo Fácil. difícil fácil. Fazer parecer fácil, né? Exato. Só que quando as pessoas veem que é fácil, você fala, ih, isso aí qualquer um faz. Olha a diferença. Eles já te Complicado. menosprezam, já jogam lá você. Qualquer um faz. Não. Na verdade, com toda a centralidade, não, o cara é bom o suficiente pra fazer aquilo ali ser fácil. Não, então, tem cara que. Cara, tem cara que tem talento, cara. Tem cara que tem talento. Sim. Tem cara que eu conheço, por exemplo. Tem cara que. Você vê, assim, eu conheci caras assim que, por exemplo, ferramenteiro, sabe? De mexer com ferramenta, de furar. O cara, você sabe quando o cara tem. O Ale, ele trabalha com marcenaria. Eu creio que ele já viu várias pessoas. Tipo, ele olha assim e ele fala assim: ó, não, mano, o cara sabe o que tá fazendo. Agora tem uns que ele olha assim, mano, o que esse cara fez? O cara não tem. Por exemplo, tem coisa assim que. Vou falar de mim. Vou falar de mim assim. Desculpa. Uma situação. Eu sou leigo. Cara, diz assim que eu sou bom pra dar aula, beleza. Mas em coisa de ferramenteiro e tal, essas coisas, por exemplo, esse cara aí. Teve uma vez que o cara chegou numa situação. Eu olhei assim, vixe, e agora? O que a gente faz? Aí esse cara chegou. Meu, ele olhou a situação. Cara, é simples. Mano, sabe quando você tá perdido? Igual cego, igual eu tava perdido, tipo, igual cego no tiroteiro e Igual eu. cego e surdo. Eu tava assim, bem assim, não era nem cego, era cego e surdo. Ou seja, eu não, nem ouvi o tiroteio. Eu era bem assim, ó. Mano, aí o cara chegou, olhou. Isso é fácil, só fazer isso. Pum, pá. Aí eu olhei assim, mano. Foi tão fácil assim, o cara resolveu. Mano, como é que eu não pensei nisso antes, mano? Porque o cara, ele tem um talento, meu. Parece que o cara, ele nasceu com aquele talento ali, ó. O cara é talento, mano. O Rô também, eu vejo que o Rô, ele tem um... você, tipo... Eu vejo que o Rô, ele tem um talento, assim... por exemplo, o Rô, eu vejo, assim, sem querer vangloriar e tal, mas eu vejo isso, que é muito de você, né? O Rô, por exemplo, eu vejo que ele é chamado pra mestre, né? O mestre, ele... Parece que o mestre, ele não é só mestre, tipo, na palavra. Tô falando mestre num sentido, assim, específico, tá? Mestre, assim, eu Você percebi fala, isso. tipo, é uma pessoa que é voltada a ter profundidade no que faz. É. Né? Você falou tudo, tipo assim, ele consegue ter facilidade, tipo, pegar as coisas assim fácil. Mestre, né? Mestre mesmo. Por exemplo, diferente de um cara que tem um chamado profético. O cara, quando ele tem um chamado profético, ele é mestre no chamado profético. Por exemplo, nas escrituras. Qual que é a matéria do profético? As escrituras. Então ele vai ser mestre nas escrituras. Ele vai um pouquinho além. Agora, o cara que é mestre e tal, tipo, ele não é só mestre nas escrituras. Mas ele é mestre também no mundo secular, sabe? Ele consegue se desenvolver no mundo secular também. Tanto é que tudo que ele pega, eu percebo que tudo que ele pega, mano, ele se sai bem naquilo, cara. Eu conheço pessoas assim. Eu conheço, tipo, que as pessoas que estão ao redor gostam do trabalho dele. Por quê? Porque ele sabe desenvolver da melhor maneira o trabalho dele, cara. Eu vejo isso. Eu vejo isso na vida do Rui e de outras pessoas também, né? Eu vejo isso. Então é isso. É talento, né? É talento, é chamado. Eu acho isso muito interessante, isso daí. Cada um na sua área, né? É aquilo, e se você tem essa aptidão, né? Eu não imaginava isso daí, né? Mas tá bom. Mas se você tem essa aptidão, você tem que passar pra frente. Não, por exemplo, do podcast que eu tava falando aqui, a gente tava lá na padaria lá, né? Quando surgiu. Aí
Tanto é que o Rô chegou em mim e falou assim, cara, você devia fazer isso, tal. Aí o que aconteceu? Vamos ver. Vamos ver. Aí, porque foi um bate-papo legal, assim, foi gostoso o bate-papo. Aí, vamos ver. Você Aí não se depois... identificou na situação. Tanto que a gente tava falando, Não, na eu verdade, gostei. a gente tava falando antes disso, tava falando sobre a adoração aqui em cima. Sobre o que era adoração. A gente teve 3 momentos que a gente, você vai se lembrar. Teve 3 momentos que, cara, tava levando tudo isso, tava levando pra isso. Primeiro foi da salvação que eu compartilhei com o Rogério. O Rogério gostou, ele falou assim, cara, por que você não faz isso? Depois foi sobre o dízimo. Aí, cara, sobre o dízimo. Aí depois foi sobre adoração. De novo, mó aquele bate-papo gostoso. Aí, e aí, Ricardo e tal? Eu falei assim, não, vamos ver. E eu não sabia como começar. Aí o Rogério sempre chegava em mim e falava. Cara, vamos ver. Aí Aí foi foi estalo, que o Rogério chegou assim, ficou indignado, foi estalo. Que ele tomou a iniciativa. Que a gente tava falando sobre algumas coisas nas escrituras de novo. Aí o Rogério ficou indignado e falou assim, mano, se você não começa, eu começo. Não, foi assim não, parceiro. Não, no sentido assim, mas não foi no bom sentido, assim, ó. Não, é porque assim, eu sempre queria fazer as coisas e eu não queria fazer sozinho. Por isso que eu falava, mano, eu não vou fazer só. Não tem sentido. Falei, mano, não tem por que fazer sozinho. Aí eu falei, mano, vamos fazer. Aí vamos fazer, vamos. Aí, falei, deixa quieto. Quer saber? Eu vou tacar lá e quem quiser vai. Aí já era. Tanto que, pra quem não sabe, o Ale não era nem pra estar aqui. Só que, tipo assim. Agora eles sabem que o pastor falou, né? Porque eu falei pro pastor, tipo, o Beto. Falei, pô, eu caí de balão lá, não sei, o projeto é deles e tal. Exato, mas é vamos porque lá. eu nunca tive essa intenção de fazer solo. Eu acho que ninguém pode fazer carreira solo em nada, sabe? Então, tipo assim, não tem porquê. Tudo bem, tudo nasce de uma projeção ou da ideia de algo. Né? Que nem lá no Café com Palavra. Tudo nasceu ali. Só que, tipo, mano, eu não fazia o Café com Palavra sozinho. Então. Não tem era nem como. esse o propósito, né? Exato. Era justamente a união, gerar aquelas conversas e tudo mais. Exato. Então, tipo assim, a parada é comunhão. A palavra é comunhão. Então, tipo assim, em tudo tem que ter. E eu nunca acreditei que eu falei, mano, eu vou desenvolver algo só. Em nada na minha vida eu gosto de fazer alguma coisa, tipo, sozinho. Por exemplo, até pra começar um projeto no trabalho. Mano, sei lá, eu preciso. Não é que eu preciso de alguém. Eu quero estar com alguém partilhando disso. Eu quero que a pessoa desenvolva comigo a mesma coisa e alcance. É pra ter. Vai alcançar o quê? Vamos ganhar dinheiro se é em relação ao trabalho? Então eu quero ganhar dinheiro com alguém. Não quero ganhar sozinho. Entendeu? Vamos. Tá na internet. Não quero estar sozinho. Então eu não vejo sentido. É aquilo que a gente conversou. Se não tem. Qual que é o propósito da riqueza? Se não for para outras pessoas partilharem, não tem sentido fazer. Então, se é para fazer isso e outras pessoas não partilharem, não tem sentido fazer. Não, mas foi isso que eu quis abordar. Nossa, assim, volta muito pro ego, né? Se não for pra partilhar, é pra me engrandecer, então... Não, mas foi isso que eu quis compartilhar. Assim, eu tenho uma admiração, assim, pelo Rô, porque... Pela humildade, né? Porque, assim, cara, ele sempre me cobrava. Ele sempre me pegava no particular, eu amava isso. Ele me pegava no... E aí, cara, e tal, que não sei o quê. E aí, direto. Porque tinha uns papos gostosos, assim, de a gente conversar da palavra milhares, e tal. Cara, milhares. e o tempo passava assim, ó. Eu falava assim pra ele, falei, mano, tá vendo? Eu só queria, tanto que eu falei isso na hora, por isso que foi um pouco diferente. Lá a gente, e foi a adoração, foi aqui, começou com a adoração, depois nós foi com o dízimo e nós terminou com salvação lá fora, que eu até perguntei, você acha que você é salvo? Lembra que eu perguntei, a gente tava lá na Michele. Então, você inverteu. Mas eu cheguei e falei assim, ó, tá vendo? Eu queria que acontecesse exatamente o que aconteceu aqui, mas só que tivesse uma câmera gravando, irmão. Porque eu vou falar ali, foi cada coisa que jorrou daquele lugar, cada coisa que foi soltada naquela conversa. Se você perguntar hoje, cara, dificilmente a gente vai reproduzir, porque foi tão espiritual, tão de Deus, assim, os discernimentos, que tipo... Fluiu, cara. Fluiu, assim. E assim, o Rogério falava, eu falava e tal. E ele viu isso ele viu isso e falou, cara, por
que você não faz vídeo? Ah, vamos ver e tal, vamos ver. Aí ele chegou até que ele chegou e falou, ah, quer saber, mano? E aí, como ele tem esse, cara, ele tem esse talento aí, né? Tipo, cara, ele entende das coisas, ele foi lá e hoje a gente tá aí, cara. Hoje a gente tá aí. Ele chegou assim, ó, Ricardo, e aí, vamos? Vamos. Aí chamou você também. Ó, Ale, demorou, mano. Ale, humildade também e tal. E hoje a gente tá aqui, cara. Hoje a gente tá aqui, ó. Mas nasceu daí. Realmente, a gente tá falando de adoração. Foi começando falando de adoração, tanto que a gente tá Adoração. falando, o que que é adoração, né? Não sei se Porque a foi gente de- tinha sempre essa questão temática, né? Por que a gente não traz algo relacionado a tema, ainda Foi. com a raiz do Café com Palavra, que tudo era voltado, talvez numa passagem, talvez no tema, que a gente até abordou as 5 solas, o que que era. Uhum. Então a gente estudou o que que era 5 solas, cada um trouxe em uma questão lá, enfim. E sempre abordando tema. Mano, aí a gente começou, mano, o que que é adoração pra você? O que que é? Aí a gente começou. E eu, Olá. eu vou compartilhar com você que era engraçado. Tinha momentos que era engraçado no Café com Palavra, porque tem uns caras que é mestre, né? Por exemplo, eu já sou muito simples. Por exemplo, eu me enquadro no chamado profético, então eu sou bem simples. Eu falo o versículo e tal, acabou, cara. Lógico, eu estudei e tal. Mas eu cheguei com as anotações tudo no celular. Aí teve irmão que chegou, não foi o Rogério, mas teve irmão assim, não. O Rogério 3, também. 4 livros. 4, 5 folhas. 4, 5 folhas. Teve irmão que chegou. Você chegou com quantas folhas, Rô? Eu era meia folha. É uma folha. Tem o cara que chegou com 4, 5 folhas. Aí eu fiquei olhando assim e falei, vixe. Será que vai ter tempo pra tudo isso daí? Teve irmãos assim que chegou com 4, 5 folhas. Dei risada. Era bênção, eu acho que assim, É. essas coisas, eu vejo muito, assim, eu não sei qual que é o propósito dos caras, né? Hoje eu não vejo tanto mais, mas eu via muito aqueles debates entre calvinistas e arminianos, né? Um negócio interessantíssimo, cara. E você pega ponto X de um, ponto X do outro, cara, eu não descarto nada fora, sabia? Eu sempre tento falar, meu, isso aqui é saudável, é legal, vou pegar pra mim, e esse ponto de vista é muito legal, saudável. Eu consigo pegar e falar assim, deixa eu pegar o saudável dos dois Sim, sim. e fazer um doblete de coisas saudáveis, sabe? Em vez de ter algo pra nos separar, vamos ter algo pra nos Em juntar. vez de focar na diferença, né? Exato. Vocês estavam falando da questão da mão direita não olhar pra mão esquerda lá, fazer e não fazer com que a mão direita saiba. Direita e esquerda. Isso aí. O que fazer à direita, à esquerda não veja. Né? E é muito relacionado a esquerda isso, faz. né? Tipo assim, o corpo inteiro ele tá trabalhando pra um propósito, né? Só que com certeza vai ter uma falha em um e outra no outro. Só que a gente às vezes foca na diferença, a gente quer erradicar a diferença no irmão e não quer erradicar de nós mesmos, né? Em vez de pegar aquela qualidade, tipo, que nem a gente tá fazendo aqui, que nem você comentou, que viu qualidades no irmão lá e aí vamos juntar isso, puxa a eloquência do outro, aí puxa o conhecimento do outro e vamos juntar todo mundo e gerar um conteúdo que edifique, que agregue, né? Exato. Acho que a gente ficou. Mano, fomos longe, hein? Fomos longe. nem percebeu, hein? Eu já Foi. falei tanta coisa. Foi. Mas se é isso não isso. merecer um like. Mas é isso. Não queria dizer nada não, mas, por exemplo, a gente já tá aqui, já vai dar 10 horas já, 21h47. Eita glória. 21h47 já, mas, assim, é isso que aconteceu no dia que eu e o Rô se encontramos, porque a gente foi falar de curiosidades das escrituras e tal, fui compartilhar com ele e o Espírito fluiu. Aí ele veio perguntar as coisas pra mim. Eu só questionava, falei assim, mas e aí? Porque assim, eu, Rogério, né? Para um desenvolvimento saudável tem que existir o questionador. Mas não é o questionador do lado pejorativo, que só vai ver o ponto negativo. Tanto que o Ricardo uma Procurando falha. vez... Exato. Tanto que o Ricardo falou no podcast de algum pastor, né? Acho que do pastor Rafa. Você já deve ter acompanhado, a gente vai relembrar. Que ele fala assim, 10 questionadores estraga tudo, né? Que é da questão dos espias que a gente falou. Foi. Tem que existir um que vai trazer o ponto de vista que não foi pensado por todos os otimistas. Tem que haver um pessimista na equipe e 9 otimistas. Porque o pessimista, ele vai pensar em tudo o que o otimista não pensou. Mas não pode haver riscos, mais né? pessimistas, exato, Porque vai a ponto de Desanimar o projeto. de desanimar e de matar o grupo.
Por isso que, assim, aí eu trago essa mesma reflexão pro questionador. O questionador, ele tá ali justamente para extrair os porquês. Porque você desenvolve. E Extrair aí, a profundidade, né? Não a falha. Exato, a profundidade. Então, tipo assim, e tudo isso tem que revelar Jesus. É uma das coisas que eu falo na aula, na primeira aula, que é sobre o alicerce, que é a palavra de Deus. Cara, se tudo que for dito, seja de um púlpito, ou seja de algo relacionado à igreja, que não revelar Cristo, não é É. Não é Cristo que está sendo pregado. Então, tipo assim, quando você começa a perguntar, mas por que a raiz? O que é isso? Mas por onde? Por quê? Por quê? E tudo isso, ela tem que converger para Cristo, irmão. Tudo tem que converger para Cristo. Cristo é a rocha, né? É o Cristo é a alicerce. rocha. Cristo é a rocha. É quando fala assim que lá em Atos, capítulo 2 e tal, fala assim que perseverava na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos estavam na rocha. Era Cristo, cara. Ali o fundamento ali era Cristo. Todos os apóstolos estavam unidos também para compartilhar isso. É Cristo. Cristo é a rocha. Tanto é que lá em Mateus 16, quando Cristo ele fala, né, fala assim, foi carne nem sangue que te revelaste isto, Pedro, mas foi meu Pai que está no céu. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É confissão. Muitas, assim, quando você pega isso, é confissão, que Pedro ele fala que tu és o Cristo. E ele fala porque aí ele fala assim, sobre, vamos dizer assim, quando ele fala assim, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, sobre essa confissão edificarei a minha igreja. Ele tá falando isso pra nós. O propósito, cara, o propósito de Cristo é que todas aquelas pessoas que confessam ele publicamente, Mateus 10, É porque todo 32. mundo acha, e uma coisa que as pessoas não entendem é o seguinte, que só tava Pedro ali. Não, mas tava todo mundo. Então, quando Pedro Ele teve a confessa. revelação de quem era Jesus naquele momento, ele começa não só a falar para Pedro, ele fala para todo mundo. Por isso que ele fala essa rocha. Então ele tá falando nessa rocha Pedro, ele tá falando nessa rocha. Então, a partir daquele momento, ele já não tá falando para Pedro de direcionamento. Uhum. Tá falando para todos que estavam ali. Porque na hora que ele questionou, ele fala: "E vocês? Quem vocês dizem quem eu sou?" É. Então, assim, ele tá perguntando para todo mundo, ele não tá fazendo uma pergunta individual. Aí, por exemplo, nesse sentido, todo mundo que confessa a ele e tal, tanto é que em Mateus 7 ele vai fala assim, quem ouve as minhas palavras edificou a sua casa sobre a rocha. Rocha. Então, é isso. Os apóstolos estavam alicerçados na rocha, que é Cristo. Então, todo mundo que confessa a ele tá alicerçando a sua casa na rocha. O fundamento está na rocha, que é ele é a rocha. Então, assim, o propósito dele é formar uma igreja. Formar uma igreja comigo, com você, Ale, com o Rogério e todos aqueles que confessam ele publicamente e permanece. Persevera. Esse é o foco. Perseverar, permanecer. Não é Tanto é que o pessoal fala que João Amém. 3,16 nos textos antigos, isso é interessante. Muitos teólogos eles falam isso. E ali tem uma parte lá que vai estar escrito permanecer. Aqueles que permanecem, 3,16. Tipo, eu não vou nem citar, não vou nem entrar nesse detalhe aí, porque foi um vídeo que eu assisti de uns teólogos falando sobre isso, tal, que eles pegaram o grego, né? Eles falam assim, ó, tem uma palavra aqui que tá dizendo aqui, permanecer. Tem que permanecer. Paulo ele vai citar isso, permanecer. Se vocês permanecerem no evangelho que eu, Paulo, me tornei ministro. Conhecer e permanecer. E permanecer Então, assim, Oséias 6, 3, né? é continuidade. Por isso que eu falo isso daí. Eu também falo isso na escola. Tá vendo, gente? Escola bíblica é interessante. Quando a gente fala sobre Cristo, a gente fala sobre um processo. Eu tô no processo. Tá, mas o processo ele é evolutivo. Ele não é um processo em onde você fica parado. Isso não é parar, não é processo, é paralisia. Então, quando você tá no processo de conhecer a Cristo, você tá caminhando, você tem que continuar caminhando. Você não pode falar, não, irmão, tô no processo, eu vou ficar aqui no meu canto aqui. Não, irmão, continua caminhando, porque aí você vai ver o final do processo. Uma vez você explicou isso pra mim, muito legal, ficou na minha mente isso. Que às vezes a gente acha que tá andando em círculos, né? Mas na verdade a gente marcou um ponto ali, só que tá numa espiral. Tá numa espiral, tá subindo, tá evoluindo, tá adquirindo experiências
E a gente sempre tá passando por aquele ponto ali, mas a gente acha que tá parado, né? Sempre tá, sei lá. Por parecer ser o ponto inicial, mas você tá crescendo. Interessante isso, você pegou isso de um apóstolo, não foi? Eu vi isso aí, um apóstolo falando que ele foi pra Israel, e aí falou assim que o povo de Israel tava em volta lá no deserto, tava dando voltas e voltas e voltas. Aí o povo de Israel, ele trouxe isso pra cultura dele. Ele falou assim: não, a gente tá dando voltas, mas a nossa é espiral. Não é dando volta no mesmo lugar. Não, a nossa é sempre uma espiral, que a gente vai subindo, subindo. Ele trouxe isso. E 2h30. Gente, galera, é isso. Vamos encerrar por aqui. Obrigado pra você que acompanhou até o final. Sei que é cansativo pra gente também. O Rogério trabalhou muito, tá com aquela cara. Tamo junto. Segue a gente, se inscreva, compartilha aí. Isso, pessoal. Dá Faz o uns seu cortes like, que vocês quiserem. Dá o seu like, curta aí. Comenta aí o que vocês querem que a gente Isso. fale. Se não for o último podcast, né? Estamos dando aval aí pra galera sair sem beber pra caramba. Tô de brincadeira. Não, ele tá brincando, Ah, viu, é, gente? Ai, Deus. Rogério. Não. Eu espero Mas- que vocês tenham curtido, que vocês tenham curtido Não bastante bebam, aí. hein? Isso, gente, ó. Pessoal, Não bebam, irmão. cuidem do templo do Espírito Santo, gente. Cuida, é essa a questão, gente. Cuida do templo do Espírito Santo. Você tá com o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você e tal. Cuidem do templo do Espírito Santo. É isso, gente. Da melhor maneira. Amém? E é isso. Partiu. Tamo junto.